Escolhas de cura. E hoje a gente vai ver sobre a escolha da realidade. Uma mensagem poderosa para a sua vida hoje. Então, sobre a escolha da realidade. Sobre o que a gente vai falar hoje? São escolhas que a gente precisa fazer quando a gente entende que a gente não é Deus. Ou seja, hoje a gente vai falar sobre escolhas, decisões que a gente precisa fazer para a gente poder enfrentar uma realidade que muitas vezes é difícil de encarar. Sabe qual que é essa realidade? Eu e você não somos como Deus. Nós não somos Deus e nós não temos o controle de tudo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Salmo de número 139. E a gente vai estar lendo junto. Salmo de número 139, versículo 23 e 24. A gente vai estar lendo juntos. Salmo de número 139, versículo 23 e 24. Amém? Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Em algumas versões também fala, vê se há em mim algum caminho mau. Não sei se você já ouviu essa versão também. Então, Deus é um Deus que sonda os nossos corações. E nessa noite, convida Ele para poder sondar o seu coração, ver se há em você algum caminho mau, ver se há em você alguma conduta que ofende o Espírito Santo nessa noite, ver se há em você alguma coisa a respeito de orgulho, de controle, e nós vamos estar falando sobre isso nessa noite. Feche seus olhos que nós vamos orar rapidamente aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Deus, por podermos estar aqui hoje na Tua presença, Senhor Deus, que o Senhor venha falar na vida de cada irmão aqui, Senhor Deus, através dessa mensagem, Pai, que o Senhor, neste momento, Deus, venha sondar cada coração aqui nesta noite, Deus, que eles possam identificar e reconhecer nas suas vidas e nos seus corações, Deus, se há algo que te ofende, se há algum caminho, Deus, mal que eles estão seguindo, Deus, se há algo contrário à Tua vontade, Deus, nessa noite, revela aos meus irmãos nessa noite, Senhor Deus, e que eles possam se render diante de Ti, Deus, e render o seu coração diante do Teu altar nesta noite, Deus. É o que eu te peço, Deus, fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Irmãos, essa mensagem falou muito comigo, porque essa mensagem fala muito sobre orgulho, sobre a gente querer controlar tudo e todos, querer controlar todas as situações, sempre querer ter o controle de tudo. Eu não sei se você já esteve em alguma situação desse tipo, não sei se você já viu alguém em alguma situação desse tipo, não sei se você é essa pessoa, mas eu também tenho alguma experiência sobre isso. Mas lendo esse salmo aqui, a gente vê que Deus tem um atributo que é muito interessante, que é a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela fala algo muito importante, que revela que Deus tem o controle de tudo. Ele tem domínio e Ele tem autoridade. Então, Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele tem esse atributo, que é a soberania de Deus. Mas muitas vezes nós, com o coração aflito, diante das tribulações, diante das provações, diante das dificuldades, dos problemas, a gente quer tomar o controle da mão de Deus e a gente quer tomar a frente de tudo. Esse é o problema. Se a gente tem um Deus que é soberano, que tem autoridade, que tem domínio sobre toda a criação e sobre todas as coisas, e não cai nenhum fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele saiba, sem que Ele tenha conhecimento, por que será que muitas vezes a gente fica tão inseguro e quer controlar tudo e todas as situações, e a gente toma o controle nas nossas mãos? Então pensa sobre isso. Deus exerce governo e autoridade sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as situações, sobre todos os problemas que você tem passado, sobre todas as suas dificuldades. Então, quando estiver passando algum momento de dificuldade, algum momento de batalha, antes de tomar o controle, você precisa se lembrar, Deus é soberano. Eu não preciso me preocupar porque Ele tem autoridade, Ele tem domínio sobre todas as coisas. E o mais importante, nada foge do domínio de Deus, nada foge do controle dEle. E muitas vezes a gente fala assim, mas essa situação está uma bagunça na minha vida, as coisas estão fora do controle. Talvez fora do seu controle, mas não fora do controle de Deus. As coisas saem fora do nosso controle, porque a gente acha que controla alguma coisa, mas isso é mentira. E a verdade é que as coisas nunca saem fora do controle das mãos de Deus.
E é isso que você precisa ter no seu coração nessa noite. Mas acontece que muitas vezes a gente brinca de ser Deus. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade muito grande de controle. O negócio começou a dar um pouquinho errado ali e a gente quer controlar tudo. Ah, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou falar com tal pessoa, eu vou dar um jeito aqui, eu vou dar um jeito ali. E às vezes vai chegar lá no final, você vai falar assim, não adiantou nada. Por quê? Você tentou fazer tudo no seu próprio braço e nas suas próprias forças. E no final você ainda se esgota. Mas Deus está te chamando para você entregar o controle nas mãos dele hoje. Seja qual fardo você esteja carregando, algum peso, alguma dificuldade, algum problema, hoje é o dia de você entregar o controle na mão dele. Chega de necessidade de controle, chega de querer controlar as outras pessoas, chega de querer controlar todas as situações. Você não tem o controle de tudo. Tenha isso no seu coração nessa noite, amém? Eu estava pensando sobre isso e eu achei interessante. Muitas vezes lá a gente está dirigindo, quem dirige aí, e a gente está segurando o volante, né? A gente vai lá, faz as escolhas, eu vou virar à direita, eu vou virar à esquerda, eu vou parar aqui, vou acelerar mais um pouco, eu vou frear. A gente está com a mão no volante, né? E também a gente faz as escolhas. A gente tem o poder de tomar as decisões, de fazer as escolhas. Mas tem uma coisa que a gente não pode perder. É que o GPS que vai definir a rota. O GPS vai definir a rota, para onde você vai. E esse GPS que vai definir a rota da sua vida, a rota das suas decisões e a rota das suas escolhas precisa ser Deus. Você já pensou nisso? Deus deixa você colocar a mão no volante e ir em frente, tomando o seu caminho, tomando as suas próprias escolhas, tomando as suas próprias decisões. Isso se chama livre-arbítrio. Mas o GPS sempre tem que ser o Senhor, sempre tem que ser o seu Pai, porque é Ele que vai te conduzir por onde você deve andar. E Ele vai falar, filho, acalma um pouco, filho, acelera, filho, vira por aqui, esse caminho não vai dar certo. Filho, essa escolha é errada, faz essa escolha. Filho, não toma essa decisão, toma essa. E é o Senhor que vai ser o próprio GPS da sua caminhada, da sua corrida, da sua viagem, da viagem da sua vida. É isso que você precisa fazer. Ele te dá o poder de escolha, o poder de decisão. Mas que Ele nunca deixe de ser o GPS que vai te guiar, que vai guiar você na sua caminhada. Por quê? Se eu sigo o GPS, o controle está no GPS. Para onde Ele mandar, eu vou. Então, para onde Jesus mandar, para onde Deus te mandar, o que Ele falar com você, você obedece, você toma aquela decisão e toma aquela atitude de acordo com a vontade dEle para a sua vida. E é isso que vai fazer você chegar no alvo que Ele tem preparado para você, para as promessas dEle para a sua vida. Em Provérbios 16, 18, diz assim, abre aí comigo, irmãos, Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Diz assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E também, irmãos, tem outra realidade, que é a realidade de Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3 diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente tem duas realidades aqui. A realidade de uma vida dominada pelo orgulho, que é a de Provérbios 16, 18, pela autossuficiência, por uma falta sensação de controle. Só que nessa realidade de Provérbios 16, 18, o destino dela é a queda. Então, se você vive uma vida de autossuficiência, de orgulho, de aquela falsa sensação de que eu estou sobre o controle de tudo, o seu destino é a queda. E não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Você viu aqui, o orgulho, ele vem antes da destruição. Então, o orgulhoso toma o caminho da destruição. E o espírito altivo, aquele que se engrandece, aquele que se acha o maioral, o que acontece com ele? Ele precede a queda. Mas existe uma outra realidade. Hoje a gente está falando sobre realidades. A escolha da realidade. Qual vai ser a escolha da sua realidade hoje? A realidade de Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa outra realidade, revela uma pobreza de espírito. O que é isso?
Não é se andar como um mendigo, eu sou pobre, eu tentar se diminuir. Mas não é isso. A pobreza de espírito é uma vida governada pela dependência e confiança de Deus. É você falar, eu sou por mim mesmo, eu sou miserável. Eu preciso e dependo totalmente de Deus. Então, a pobreza de espírito é isso. Eu não sou suficiente por mim mesmo. Eu não consigo por mim mesmo. Eu preciso da ajuda, do auxílio, do domínio do Senhor sobre a minha vida. Então, nessa realidade dos pobres de espírito, o seu destino é receber o reino dos céus. Qual é o destino que você quer para você hoje, nessa noite? Escolha a sua realidade. Qual realidade você quer viver? Uma realidade dominada pelo orgulho, pela autossuficiência e pela falsa sensação de controle? E tudo isso precede a queda e a destruição? Esse é o final do caminho que te espera, se você vive uma vida de orgulho. Ou será que você vive uma vida com um coração totalmente rendido ao Senhor? Um coração que diz assim, por mim mesma eu não consigo, mas com a ajuda do Senhor eu sou mais que vencedor. Com o auxílio dEle eu posso, com o auxílio dEle eu sou capacitado, com o auxílio dEle eu vou mais longe, com o auxílio dEle eu consigo alcançar os propósitos e planos dEle para a minha vida. Amém? E uma coisa interessante é que, tipo assim, a gente converte, né? E aí você fala assim, vai ser 1000 maravilhas, né? Talvez quando você converteu lá atrás, você não imaginava que você estaria enfrentando tantas lutas que você está enfrentando hoje. Você falaria assim, nossa, eu nem imaginava que eu estaria enfrentando tantas lutas como eu estou enfrentando hoje, mesmo estando com Jesus. Mas essa é a realidade, irmãos. Na nossa vida cristã, a gente vai continuar enfrentando, sim, problema, tentação, pecado, mesmo seguindo Jesus, mesmo estando com Ele. Isso não vai isentar a gente, ou não vai tirar a gente das dificuldades. Quando a gente se converte, Deus não pega a gente e isola a gente do mundo que está lá fora, não. Mas Ele tem um propósito maior sobre as nossas vidas. Esse tipo de situação, de que a gente passa por problema, por tentação e pelo pecado, essa situação não pode levar a gente a viver uma realidade dominada pelo orgulho e pela necessidade constante de controlar tudo e todos. Ou seja, quando eu estou enfrentando algum problema, qual que é a minha primeira atitude? Se a gente for pela nossa carne, pelo nosso eu, é querer tomar o controle de tudo. Antes de você orar e pedir uma direção de Deus, muitas vezes você já está tomando uma atitude. Você já está, como é que é? Colocando os pés pelas mãos, sei lá como fala isso. Passando o carro na frente dos bois. É exatamente isso. Antes de você orar, você já está passando o carro na frente dos bois. E aí vai atropelando todo o processo. Por quê? Necessidade de controle. Necessidade de ter a falsa sensação de que, não, eu posso controlar tudo, e se eu fizer isso, vai ficar tudo bem. E aí na primeira provação, no primeiro problema, na primeira dificuldade, você vai lá e tira o controle da mão de Deus e toma ele de novo. Muitas vezes a gente faz isso. A gente vem aqui no culto, Senhor, o controle está entregue nas suas mãos. Aí chega lá na sua casa, você vai passar uma batalha lá com a sua esposa, um problema. Aí não, agora eu vou tomar o controle e eu vou brigar, eu vou enfrentar, eu vou falar. Já tomou o controle. Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Entregar o controle nas mãos dele. Ele está rindo. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente passa, irmãos. Por quê? Porque quando a gente tem a falsa sensação de controlar tudo, a gente se sente seguro. Essa falsa sensação te dá uma falsa segurança também. Por quê? A gente se sente mais seguro, né? Dá uma falsa sensação de segurança. Só que isso é um perigo. Por quê? Tudo isso precede a queda, precede a destruição. Então, não deixe que situações difíceis, problemas ou dificuldades façam com que você tire o controle da mão de Deus. Façam com que você queira dominar a situação ou tomar a frente de tudo. Porque Deus tem o controle nas mãos dele. Por quê? Muitas vezes Ele traz tanto livramento sobre a nossa vida. Primeiro porque Ele sabe qual caminho a gente deve seguir. E se a gente passa na frente dele, às vezes a gente toma decisão e segue caminhos que nem era para a gente seguir.
Eu mesmo já passei muito por isso. Por exemplo, na questão da faculdade, muitas pessoas já sabem meu testemunho aí, que eu contei no 30 Semanas. Eu tinha nota, eu tinha o curso, tinha as condições, mas não tinha palavra. E aí eu falei, não, eu vou tomar o controle aqui, eu vou lá, eu vou jogar a nota, eu vou conseguir, realmente conseguir, eu vou entrar e vou fazer. Só que aí não deu certo. Por quê? Não estou falando que Deus não quer me abençoar, mas eu estou falando que tudo que a gente precisa fazer precisa ser dirigido pelo Senhor. Muitas vezes a gente toma o controle e acha que está dando tudo certo. Dá aquela falsa sensação de segurança. Mas o que a gente precisa fazer é entregar nas mãos do Senhor. Porque quando a gente entrega nas mãos dEle, irmãos, Ele faz, Ele abre portas, Ele abre caminhos. E você vai ver o sobrenatural. É isso que acontece. Você não vai precisar mais fazer pela sua força. E as coisas vão romper na sua vida. Então a expressão pobre em espírito, ela significa espiritualmente desamparado. Mateus 5, versículo 3 fala que felizes são os que reconhecem que são espiritualmente desamparados. Ou, resumindo para você, felizes são os que reconhecem a sua própria incapacidade. Então, orgulho não combina com Deus. Orgulho e caminhar junto com Deus não combina. A gente precisa reconhecer a nossa incapacidade. Quando você se converte, você está reconhecendo a sua incapacidade. Eu sou pecador, eu não sou digno e eu preciso do poder de Jesus sobre a minha vida. Eu preciso da salvação sobre a minha vida. Eu preciso me identificar com o sacrifício de Jesus. Isso é ser pobre de espírito. Então você precisa ter isso no seu coração. Você fala assim, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso tomar uma decisão difícil. Eu preciso da sua ajuda no meu casamento. Eu preciso da sua ajuda no meu trabalho. Eu preciso da sua ajuda no meu ministério. Eu preciso da ajuda do Senhor na minha família, na vida dos meus filhos. Entregue em oração primeiro, antes de tomar o controle de tudo. Antes de ir na frente de Deus. Porque quando Ele vai na frente, irmãos, a vitória é certa. A campanha da vitória. É sobre isso que a gente está falando hoje. Se você toma o controle nas suas mãos, você toma a frente. Mas a gente sabe que a vitória só é garantida quando Ele vai na nossa frente. Você sabe muito bem a conquista da terra prometida como foi. O Senhor, quando Ele vai na frente da batalha, Ele garante a vitória para a sua vida. Amém? Então, escolha hoje tomar algumas decisões para a sua transformação. Você escolhe tomar essas decisões hoje? Fala com o Senhor aí. A primeira decisão que eu preciso tomar para que o meu coração e a minha vida seja transformada é: eu devo admitir que preciso de ajuda. Talvez essa seja a parte mais fácil, né? Admitir que preciso de ajuda. Isso é uma dificuldade também para mim, irmãos. Ele está rindo ali, mas ele sabe. Às vezes, por exemplo, lá no serviço de casa eu quero fazer sozinha, porque eu acho que só eu consigo fazer. Só eu sei fazer do meu jeito. Se outra pessoa fizer, não fica bom. Isso é o quê? Necessidade de controle. E eu luto com isso todos os dias. Quem fez o 30 comigo sabe. E as mulheres muitas vezes passam por isso, né? Mas o quê? Necessidade de controle. Às vezes controlar as coisas da sua casa, controlar os seus filhos, controlar o seu marido. Será que você tem uma necessidade insana de controlar o seu marido? Tudo que ele faz, as atitudes dele, tudo onde ele vai você quer controlar? Ou talvez você quer controlar os seus filhos? Você não dá liberdade do seu filho sonhar, você não dá liberdade do seu filho crescer. Tudo isso, num palavreado bem mineirês, faz as coisas minguarem. Ao invés dela crescer, ela mingua, ou seja, ela diminui, ela não rompe, ela morre. Então, talvez você esteja fazendo isso com algumas pessoas na sua vida hoje, simplesmente porque você quer ter o controle sobre tudo e sobre todos. Mas isso é um grande erro. Então, admita nessa noite, eu preciso de ajuda. O 30 Semanas é para isso. Você faz o 30 Semanas porque você fala assim, eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Provérbios 20, versículo 23 diz: o orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra.
É isso que o Senhor quer de nós, espírito humilde. Se você não tiver um espírito humilde, você nunca vai admitir que precisa de ajuda. Tiago 4, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então o orgulho é o contrário do caráter de Deus. O orgulho, ele vai contra o que Deus pede para nós, que é um coração humilde. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados, ou quem esconde alguma fraqueza ou dor, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Só alguns versículos aqui para você entender que eu e você precisamos de ajuda. Está na palavra, irmãos. A gente precisa de ajuda. A gente não nasceu para caminhar junto, para caminhar sozinho. A gente nasceu para caminhar junto. A gente não se converteu para viver isolado em casa ou para viver no cantinho da igreja. A gente se converteu para viver como uma família, para pertencer a uma família, para viver como família, para ajudar uns aos outros, para crescer juntos e sermos edificados juntos. Mas isso só vai acontecer quando você admitir: eu preciso de ajuda. Esses versículos, eles mostram um contraste, né? Duas realidades aqui. A gente tem a realidade do orgulhoso e o do pobre de espírito. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. É isso que Jesus estava ensinando lá naquela época para aquelas pessoas. Deus se opõe aos orgulhosos. Aqueles que falam assim: eu vou andar sozinho, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso da ajuda de líder, de pastor, eu não preciso da ajuda do meu irmão, eu posso dar conta sozinho. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Como está seu coração nessa noite? Salmo 22, versículo 24, diz assim. Salmo 22, versículo 24. Vai passar ali também. Salmo 22, versículo 24, diz assim: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Senhor, irmãos, quanto que o Senhor é misericordioso com as nossas vidas. Aqui fala que Ele não menospreza nem repudia o nosso sofrimento, os nossos problemas, o que a gente está passando. Ele não menospreza, mas Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. E quando isso acontece, Ele não esconde de você o rosto dele, mas Ele ouve o seu grito de socorro. Mas Ele só ouve o grito de socorro quando você pede ajuda de Deus, dos outros, quando você reconhece que você é pobre de espírito, quando você reconhece que você é necessitado. Ou será que você é aquela pessoa que fala assim: não, sozinho eu faço, ainda faço melhor. Isso é um coração orgulhoso. Irmãos, o crescimento, a nossa edificação pessoal assim, individual e como igreja, só vai começar quando a gente admitir que a gente não está no controle. Você não está no controle. Quando eu admito que eu não estou no controle, eu admito que eu sou incapaz, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do meu irmão, eu preciso de um líder, eu preciso de um pastor, eu preciso prestar contas da minha vida, eu preciso do meu esposo, da minha esposa junto comigo. Melhor é andar dois juntos do que um só, porque um auxilia o outro. Eu preciso da minha família. Então a gente nasceu para andar junto, para estar junto, para viver como família. Eu também preciso admitir que diante de um mundo corrompido, eu também posso me corromper. Aqui que pega, né, irmãos? 1 Coríntios 10, 12 fala assim: portanto, se vocês que estão em pé, cuide para que não caiam. Aquele que fala assim: não, eu estou de pé, eu estou aqui de boa, eu não preciso de oração, eu não preciso que me unja, eu não preciso que ore por mim. Cuidado para que não caia. Hoje eu estou bem, hoje eu não preciso de oração, eu vou desprezar aquele que precisa, aquele que vem aqui na frente, aquele que atende a um apelo do Senhor. E às vezes você tem essa atitude, às vezes você tem isso no nosso coração.
Mas a Bíblia fala, cuidado para que não caia. Líder, pastor, seja quem for, cuidado para que não caia. Todos nós, independente da posição que a gente está, independente de quantos anos de convertido a gente tem, a gente precisa reconhecer que a gente é incapaz, que a gente pode sim cair se a gente não estiver andando sobre a ajuda do Espírito Santo, que a gente pode ser tentado, que a gente vai ter problema, a gente vai ter dificuldade. Mas a diferença é que quando a gente reconhece que a gente precisa dele na nossa vida, a gente consegue romper, a gente consegue crescer. Mas quando a gente anda sozinho, o que vai acontecer é que a gente vai cair. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, não, eu já estou bem, né? Eu estou lá, estou fazendo academia, eu já estou bem, não preciso cuidar da minha saúde. Ou às vezes você fala assim, não, eu já sou magrinho, eu não preciso cuidar da minha saúde, não. Magreza não é sinal de saúde, né? Você sabe. Então, às vezes você fala assim, não, eu estou bem, já não preciso cuidar da minha saúde. O pastor Pierre vem aqui e prega, cuida da sua saúde. Cuida da sua alimentação. Aí você fala assim, não, eu já estou bem, eu não preciso disso, não. Eu não estou doente, não estou passando mal. E aí você menospreza isso. E aí o que acontece? Você se torna orgulhoso, você fala assim, não, eu não preciso me cuidar, eu não preciso reconhecer que eu preciso me cuidar. Ou talvez você fala assim, o meu carro é top. Você compra um carro mais top que tem aí, eu não sei qual que é o carro top para você. Aí você fala assim, não vou dar mais manutenção nesse carro. Eu vou andar com ele a vida inteira e nunca vou dar manutenção nele. O que você acha que vai acontecer? Vai quebrar, vai estragar. Às vezes, com um mês aí, a gente já está andando, o carro já está quebrando. O nosso hoje está no conserto. Estou esperando, ó. Só semana que vem agora. Eu preciso reconhecer que o meu carro precisa de conserto. Ele precisa de revisão. O que eu estou falando para você? A gente precisa de ajuda. A gente precisa de aconselhamento. A gente precisa de andar lado a lado um com o outro. A gente precisa de ajuda. A gente precisa do Senhor trabalhando na nossa vida. A gente precisa de uma revisão, irmãos. De vez em quando a gente precisa de uma revisão. A gente precisa sentar ali com o líder, com o pastor, prestar contas. A gente precisa fazer 30 semanas para dar uma revisão. Por quê? Eu fiz 30 semanas 2 vezes. Eu já preciso fazer de novo. Vou fazer lá na igreja da cidade. Por quê? Tem que dar uma revisão. A nossa carne é caída. Se a gente for pela gente mesmo, pelo nosso orgulho, a gente não se trata e a gente acaba morrendo sozinho. A gente adoece o nosso coração e o nosso espírito. Por quê? Porque muitas vezes a gente não aceita que precisa de ajuda. Outra coisa importante. Tudo isso aqui é 30 semanas. Você que não fez, você vai fazer de novo. Meus segredos me fazem adoecer. Será que você já ficou doente escondendo alguma coisa? Ninguém pode saber disso. Às vezes quando a gente é criança e faz alguma coisa errada, a gente ficava assim, né? Às vezes eu quebrava as coisas lá em casa, eu ficava assim, ninguém pode saber disso. Eu ficava tentando esconder, mas chegava um momento que aquilo tirava tanta minha paz que eu tinha que contar. Uma vez eu quebrei o braço, caí da bicicleta e quebrei o braço. Irmãos, eu fiquei escondendo por um dia inteiro que eu tinha quebrado o braço. Mas aquilo começou a tirar tanta minha paz, a encher o meu coração assim de pesar que eu tive que contar. Eu estava querendo esconder um segredo, com medo de receber uma palavra, com medo de ser tratada, com medo de ser corrigida, porque eu estava fazendo bagunça. O medo faz a gente esconder segredos e não revelar eles para Deus, não entregar eles para o Senhor. E é nisso que o nosso coração adoece. Então, nessa noite, que não haja nenhum segredo entre você e Deus. Que hoje não haja nada que você esteja escondendo aí no seu coração de Deus. É claro que Ele já sabe de tudo, mas Ele precisa que você reconheça que você precisa de ajuda e você precisa da intervenção dEle. Quando você esconde uma dor ou um medo, isso vai te matar aos poucos. Tem muita gente morrendo dentro da igreja porque não busca ajuda, não reconhece que precisa de ajuda, não reconhece que o coração pode adoecer se não tratar as nossas orfandades. As orfandades vai matando a gente pouco a pouco. Eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É por isso que você vem aqui na frente. Irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. Me unge, ora por mim, porque eu preciso de ajuda, eu preciso de uma oração. Será que é muito difícil você reconhecer que você precisa de uma oração?
A gente não está aqui para olhar para a sua vida, para falar, o outro está em pecado, o outro está com problema, o outro está precisando de oração. Será que você às vezes tem isso na sua mente, no seu coração, quando um vem aqui, está fazendo um apelo aqui, Deus falou com ele, Deus está chamando ele, e você fala assim, está precisando de oração, está com problema. Começa a apontar o dedo assim, ó, ao invés de acolher a pessoa. Sai do seu lugar, vem aqui, dá a mão para essa pessoa, abraça ela e ora por ela. É isso que a gente precisa fazer. Confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Esse é o nosso chamado como igreja. Tem pessoas que estão morrendo sozinhas, mas não abrem o coração para serem curados. Tem muita gente que fez o 30 semanas e não abriu totalmente o coração. A gente sabe. Tem gente que fez o 30, mas estava com medo de revelar os segredos, estava com medo de abrir o coração, estava com medo do que o pastor, do que o líder ia achar. O líder, o pastor não pode saber que eu estou em pecado, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. Continua com essa mentalidade. Continua. Sabe o que vai acontecer? A gente morre sozinho. A gente adoece sozinho. O nosso coração adoece, a nossa alma adoece. Você precisa abrir o seu coração para pessoas de confiança. Você precisa abrir o seu coração para Deus. Outra coisa, admita que esses erros estão te derrubando. O que você está fazendo hoje? Erros na sua vida, atitudes, hábitos, coisas que você faz todos os dias, que estão te derrubando, pouco a pouco. Você sabe o que é? Teve uma vez que eu estava assistindo uma série, eu falei assim, estava assistindo todo dia. Não tinha nada demais, mas eu senti que aquilo estava me derrubando. Eu falei assim, não, eu preciso parar. Isso é um erro, uma atitude que eu estou tomando que está me derrubando pouco a pouco. Uma coisa que você está assistindo, alguma coisa que você está ouvindo, situações que você está participando, estão te derrubando pouco a pouco. Você precisa reconhecer isso. Tem coisas que estão te quebrando, mas você não admite que precisa mudar. E essa noite é noite de mudança. Nessa noite Deus está liberando isso sobre a sua vida, uma oportunidade de mudança, uma escolha de cura sobre a sua vida, uma nova realidade para a sua vida. Mas você precisa escolher mudar as suas decisões, tomar novas decisões sobre a sua vida. A Bíblia fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, porque eu sou humilde e manso de coração, e encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está lá em Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Quem é humilde e manso de coração? Jesus. O nosso exemplo não é ele. A gente não está aprendendo aqui a ser como Jesus nesse ano. Jesus é manso e humilde de coração. Ele saía em algum momento e se colocava no secreto para orar ao Pai. Pai, age na minha vida, me ajuda. Jesus fazia isso. Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso reconhecer isso? Por que eu não posso falar, não, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso me colocar de joelhos, eu preciso orar. Eu preciso pedir socorro. Muitas vezes você já está num momento de socorro. Você precisa de socorro. Então você pode pedir isso para o Senhor. Outra coisa, irmãos. O seu fardo, ele está pesado porque talvez você ainda não entregou ele para Jesus. Mas está difícil demais, a vida cristã está muito difícil, é muito problema, eu não estou aguentando mais não. Será que você entregou o seu fardo para Jesus? Porque o fardo dele é leve, se o seu está pesado é porque você não entregou ainda. Como diz o Cleison, isso é forte demais, irmãos. Se o negócio está pesado, é porque talvez você ainda não entregou esse negócio pesado para ele. Entrega para ele nessa noite, entrega o controle para ele. O fardo dele é leve. As coisas com ele não é que são fáceis, mas é leve. Não é para ser pesado, não é para deixar o seu coração pesado, não é para te fazer cair, não é para te levar à destruição. Mas o caminho que Jesus tem para você é outro. É de fazer você prosperar. É de trazer o bem para a sua vida. Mas você precisa admitir isso nessa noite. Você precisa entregar para ele os seus fardos. Você precisa entregar o controle na mão dele. Amém? Meu orgulho e meu medo são como uma prisão na nossa vida. Orgulho e medo é uma prisão.
O medo é um espírito e também é uma prisão. Ele aprisiona você. Por quê? Ele te paralisa. Medo e orgulho te paralisa. O orgulho te paralisa quando você precisa render o seu coração. E o medo te paralisa quando você precisa avançar. Sabia disso? Às vezes a gente está aqui num momento poderoso, Deus está falando muito, e a gente está na presença dEle o tempo todo. Mas você está com o seu coração orgulhoso. E quando você está com o seu coração orgulhoso, isso te impede de se render a Ele. E a gente não consegue se render porque no nosso coração está cheio de orgulho, de autossuficiência, de falsa sensação de controle. Mas, e quando a gente tem medo no nosso coração, isso impede a gente de avançar, porque o medo paralisa. O inimigo coloca coisas na nossa cabeça para gerar medo no nosso coração, para fazer a gente paralisar. Então, o orgulho e o medo são paralisadores na sua vida. São armas utilizadas por Satanás para poder fazer você não romper, para poder fazer você paralisar. Então você precisa romper com isso na sua vida. Porque se há uma coisa que é verdade, é que em Jesus nós somos libertos, nós temos liberdade. Jesus, ele não veio para trazer medo no nosso coração. Ele veio para trazer coragem, ousadia para fazer a gente romper. Mas quando a gente está com o nosso coração cheio de medo, quando a gente está com o nosso coração cheio de orgulho, a gente não consegue romper. Às vezes tem uma conferência que Deus está falando muito no coração da igreja, mas você está com o seu coração orgulhoso. Eu não vou lá na frente não, está fazendo apelo, eu não vou lá não, porque vai achar que eu estou em pecado. Se eu pedir oração para o pastor, vai achar que eu estou em pecado. Vai me tirar do ministério, vai me tirar da membresia, vai fazer isso comigo. E aí você esconde esses segredos e começa a adoecer. Ser pobre de espírito é admitir humildemente os meus fracassos para eu conseguir vencer. Você precisa admitir os seus fracassos. A gente precisa reconhecer os nossos fracassos. Eu preciso reconhecer que eu estou vencendo a ira. Eu preciso reconhecer que eu estou vencendo a ira. Eu preciso reconhecer que eu estou vencendo alguma coisa. Todos nós estamos vencendo. Qual é o problema de você reconhecer? Fala assim, eu estou vencendo isso. Débora, estou vencendo a ira, eu tenho problema com ira, mas eu estou vencendo. E eu sei que no Senhor eu sou mais que vencedora. Você precisa reconhecer e ter essa certeza no seu coração. Quando você reconhece, você está entregando o controle nas mãos dele. Porque nele você é vencedor. Mas se você toma o controle na sua mão, você vai paralisar. Uma pessoa que não admite as suas fraquezas não cresce. Quem não admite as fraquezas não cresce. Sabe por quê? Porque ela nunca saberá onde está errando para que ela possa melhorar. Isso daí Deus falou comigo, eu fiquei pensando e eu falei, é mesmo. Se eu não admito as minhas fraquezas, eu nunca vou crescer. Por quê? Porque eu nunca vou saber onde eu estou errando. Se eu não reconhecer que eu sou uma pessoa irada, como que eu vou crescer? Como que eu vou saber que eu preciso melhorar quando eu vou tratar uma pessoa, quando eu vou reagir diante de uma situação difícil, quando eu vou reagir diante de uma situação estressante? Eu vou só explodir e pronto. Mas eu preciso reconhecer isso, para que eu possa tratar esses erros, para que eu possa tratar esse pecado, para que eu possa tratar aquilo que está me matando. Para que assim eu possa crescer no Senhor. Então, o primeiro passo é admitir. Essa é a primeira decisão. A decisão do 30 semanas. Admita nessa noite que você precisa de ajuda. Admita os seus fracassos. Você não é fraco por admitir os seus fracassos. Você não é menor por admitir os seus fracassos. Mas você se torna forte, porque no Senhor você é mais que vencedor. Amém? Outra coisa, eu preciso pedir humildemente que Deus me ajude. A gente estava falando sobre oração aqui. João, capítulo 16, versículo 24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peçam e receberão. O que está impedindo hoje você de pedir humildemente, mas sem o coração orgulhoso? Humildemente, com o coração quebrantado. O que está impedindo você de pedir para Ele hoje?
para que Ele possa ajudar você nas áreas que estão fora do controle na sua vida. Quais áreas estão fora do controle na sua vida? Vou te fazer algumas perguntas agora e reflita aí com o Senhor. Há quanto tempo você está assim? Não é para você responder para mim, não, é para Deus. Há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo essas coisas estão fora do controle na sua vida? Pensa aí, quanto tempo você está assim? Quanto tempo você está enfrentando isso? Quanto tempo você está tentando tomar o controle das coisas? E há quanto tempo essas coisas estão fora do controle? Você sabe o que é nessa noite. Eu não sei, mas você sabe. Eu também sei na minha vida. E a gente precisa reconhecer isso para que o Senhor possa tratar. Mas hoje, o poder de Jesus está sendo liberado sobre a sua vida. Como foi liberado sobre a vida daquela mulher, do fluxo de sangue. Ela estava 12 anos lá, lutando com aquele sangramento, procurando ajuda médica, procurando ajuda onde ela podia. As coisas estavam fora do controle dela. Ela não tinha o controle, mas foi só um toque em Jesus, e ela foi curada. Jesus, eu preciso de ajuda. Toca em mim hoje. Derrama a tua cura e o teu poder sobre a minha vida hoje. Assim como foi com aquela mulher, eu preciso de ajuda. E eu sei que se eu te tocar nessa noite, se o Senhor alcançar o meu coração hoje, se o Senhor tocar na minha vida hoje, eu sou curado dessas coisas que eu estou lutando. Peça e entregue o controle nas mãos dele. Eu devo aceitar humildemente a ajuda dos outros. Como eu já falei aqui, eu preciso do meu irmão. Gálatas 6, de 1 a 2 diz: cuidem-se, porém, cada um, para que não seja tentado. E levem os fardos pesados uns dos outros. Por isso que a gente é igreja família, uma família para pertencer. Não é só um slogan bonito para colar ali na porta, ou para colar ali, para colar lá na janela, não. É uma realidade para a gente vivenciar. Igreja família, família para pertencer. Por quê? Porque a gente anda junto. Eu preciso da ajuda do meu irmão, eu preciso da ajuda da Isadora, eu preciso da ajuda da Fran. E a gente anda junto, a gente ajuda uns aos outros. Não tem ninguém aqui que não precise de ajuda e eu me incluo nessa. Então vamos andar junto como família, vamos ser uma família. Trabalhar juntos é importante. O que impede você hoje de andar junto com alguém, de trabalhar junto com alguém ou de ser ajudado por alguém? O que impede você? De trabalhar com alguém, de ser ajudado por alguém. O orgulho, ele é um grande bloqueio que impede a gente de abrir. Mas a cura, ela é mais importante do que o seu desejo de ficar sozinho, excluído. Você precisa receber a cura nessa noite. Inclua na sua vida a prestação de contas. Comece a abrir o seu coração para Deus e também para uma pessoa de confiança, porque juntos nós somos melhores, mais fortes e podemos mais. Sozinho a gente anda mais rápido, mas a gente não vai, quem sabe? A gente não vai longe. Eu estou trazendo isso para a minha vida, porque lá em casa, quando eu estou arrumando casa, às vezes eu vou mais rápido, faço. Às vezes eu faço, mas eu não vou tão longe. Eu preciso da ajuda dele, eu preciso da ajuda do outro, eu preciso da ajuda do meu irmão. Então, a gente precisa estar junto. Outra coisa que eu preciso admitir nessa noite. Faça essa declaração nessa noite. Eu não vou desistir do processo de transformação pessoal. Eu quero que você repita isso comigo nessa noite. Eu não vou desistir do processo de transformação pessoal. E da cura que eu preciso no meu coração. Não desista de você. Creia no poder de Jesus e entregue o controle nas mãos dele nessa noite. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que é tão importante eu ser transformado, eu ser curado? Por quê? Por que a gente tem que passar por esse processo? Porque você será cada vez mais semelhante a Cristo, como em Gálatas 2,20. Você será cada vez mais sensível à dor um do outro, como está lá em Gálatas 2,20. Depois você pode marcar aí e pode olhar lá, só para não demorar muito aqui. E outra coisa, você será cada vez mais um canal poderoso nas mãos de Deus. E você seguirá no chamado e em uma vida com propósito. Que é o que a gente crê aqui como igreja. Então, não desista e não desanime. Persevere no processo. Torne-se cada vez mais enraizado nele.
Esse é o nosso alvo como cristãos. E último ponto para a gente acabar. Eu creio e me identifico com a vitória na cruz de Cristo. Com a vitória de Cristo na cruz. Eu preciso me identificar com a vitória de Cristo na cruz. Para ser vitorioso em Cristo, você precisa se identificar com a vitória de Cristo. Por quê? A gente fala que em Jesus a gente é mais que vencedor, mas não é à toa. Porque Ele venceu a cruz. Ele é poderoso. Ele pode te ajudar. Nele você é mais que vitorioso. Nele você vai alcançar a vitória que você está procurando nessa campanha. Nele você pode. Romanos 6, versículo 11 ao 12 diz assim: não deixem que o pecado controle seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Para a gente acabar. A identificação com a obra de Cristo nos empodera a viver uma vida de ressurreição, onde o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. E tudo que a gente sofre nesse mundo, contaminado pelo pecado, não será capaz de destruir a mim e a você. Não vai nos paralisar e não vai nos fazer adoecer mais. Por quê? Porque eu vou me identificar com a vitória que eu tenho em Cristo. Então, irmãos, se coloque de pé nessa noite. A gente vai estar orando por isso. Mas antes da gente orar, você tem uma escolha de cura a fazer nessa noite. Uma escolha muito importante. E eu não posso fazer essa escolha por você. É você e Jesus hoje nessa noite. Talvez você está com um controle nas suas mãos. E você não quer entregar para o Senhor. Mas eu tenho certeza, e eu preciso te falar nessa noite, que essa é a melhor decisão, essa é a melhor escolha de cura que você pode tomar nessa noite. Então agora mesmo, você precisa admitir que você precisa de Jesus. Admita a sua incapacidade. Você não consegue mudar por si mesmo. Você não vai conseguir resolver esse problema sozinho. Você não vai conseguir sair dessa situação sozinha. Você não pode vencer esse pecado sozinho. Você precisa ser capacitado pelo Senhor. Você precisa viver uma vida sobrenatural, repleta do poder do Espírito Santo. Mas hoje, nessa noite, eu preciso te perguntar: você reconhece que você precisa de ajuda? Você não precisa esperar que as coisas piorem ou que as coisas cheguem no extremo para você pedir a ajuda do Senhor nessa noite. Ele tem a cura para você nessa noite. Ele tem ajuda para você nessa noite. Ele tem misericórdia liberada sobre a sua vida nessa noite. Reconheça nessa noite, fala com o Espírito Santo nessa noite: Espírito Santo do Senhor, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que eu não tenho controle de tudo. Eu reconheço que muitas vezes, Pai, eu tomo o controle das coisas e eu quero ir na frente do Senhor, Pai. Mas eu entendo e eu creio, Pai, que quando o Senhor vai na frente, Pai, a vitória é certa sobre a minha vida, a vitória é certa na minha família, no meu trabalho, no meu relacionamento pessoal com as pessoas, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu ministério. A vitória é certa se Jesus estiver no controle da sua vida, se Ele estiver no trono da sua vida. Então, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam reconhecer nessa noite que eles precisam da ajuda do Senhor. Que eles reconheçam que eles precisam ser pobres de espírito. Que por eles mesmos eles não conseguem, Senhor Deus. Mas no Senhor, o Senhor vai capacitar eles, Deus, para que eles possam alcançar vitória nessa noite, Deus, para que eles possam receber a cura, Pai, para que eles possam romper em todas as áreas da sua vida, Pai, seja qualquer problema que eles estejam enfrentando, seja qualquer dificuldade, seja qualquer pecado que eles estejam enfrentando, Senhor Deus, que eles não adoeçam sozinhos, Pai, seja pedir a ajuda de algum irmão, seja pedir a ajuda, Pai, dessa igreja que é família, dessa família que nós pertencemos, Pai. Nós não somos como o Senhor, Pai, e nós precisamos do Senhor na nossa vida. Faz essa declaração com Ele nessa noite. Vai repetindo e vai falando com Ele nessa noite: Senhor, hoje, Senhor Deus, eu admito que eu preciso de ajuda. Hoje, Deus, eu escolho definitivamente, Pai, colocar o controle nas suas mãos, Pai. Hoje eu escolho não tomar a frente das decisões. Hoje eu escolho orar antes. Hoje eu escolho, Deus, que o Senhor seja o meu GPS na minha vida, Pai. Hoje eu escolho que o Senhor guie o meu caminho. Hoje eu escolho que o Senhor, Deus, me direcione sobre as minhas decisões.
decisões, Pai. Hoje eu escolho entregar tudo nas suas mãos, Pai. Se há alguma coisa nessa noite que você ainda não rendeu diante dele nessa noite, faça isso agora. Você sabe o que é. Você sabe aquilo que está te adoecendo. Você sabe aquilo que está te matando e você está se sentindo sozinho. Mas eu quero te falar, o Senhor está com você nessa noite. Ele é um pai presente. Ele não te deixa órfão, Ele não te deixa sozinho. Mas Ele pode te tocar nessa noite. Basta você reconhecer. Basta você falar: Senhor, eu sou frágil, eu preciso do Senhor. Tire o controle da sua mão e entregue na mão do Senhor nessa noite. Hoje, como uma atitude simbólica, se você deseja fazer isso nessa noite, eu vou pedir que somente você estenda as suas mãos para frente com a mão aberta, indicando que você deseja entregar o controle nas mãos dele nessa noite. Seja qualquer área da sua vida, seja qualquer coisa na sua vida, que você reconhece que sozinho você não pode, mas com Ele você vai alcançar a vitória. Estenda suas mãos nessa noite. Não é para mim, não é para o irmão que está do seu lado, mas é para Jesus nessa noite. É porque você se identifica com a vitória dele na cruz. É porque você se identifica com o sacrifício dele. É porque você sabe que nele você é mais que vitorioso. Com as suas mãos estendidas, vamos fazer uma oração de cura, de transformação e de libertação nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, com as mãos estendidas nessa noite, Deus, simbolizando, Pai, que eu estou entregando o controle nas suas mãos nessa noite, Deus. Cada irmão, Deus, que está com as mãos estendidas aqui, Deus, eu creio que eles vão receber vitória no Senhor, Deus. O Senhor mesmo vai tomar a direção da vida dos meus irmãos. O Senhor mesmo vai tomar o controle da vida deles, Pai, e vai trazer vitória sobre todas as áreas da vida deles, Pai. Traga cura, Senhor Deus, onde eles precisam de cura, Deus. Traga vitória onde eles precisam de vitória, Senhor Deus. Traga livramento onde eles precisam de livramento, Deus. Abram portas, Deus, onde eles precisam que portas sejam abertas, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos nessa noite que sem Ti nós não podemos, sem Ti nós não somos nada, mas em Ti, Senhor Deus, nós podemos alcançar, Deus, a vitória. No Senhor nós somos mais que vencedores. Com o Senhor nós podemos ir mais longe. Agora dá a mão para o irmão que está do seu lado. Porque primeiro você admite que você precisa do Senhor. E agora você dá a mão para o seu irmão e fala assim: irmão, eu preciso da sua ajuda. É rápido, irmãos, mas é simbólico. E isso tem poder espiritual nessa noite. Com a mão dada para o seu irmão, você está declarando hoje, nessa noite: eu preciso da ajuda do meu irmão. Eu decido nessa noite que eu não vou andar mais sozinho, mas que eu preciso dessa família. Eu pertenço a essa família, eu não sou órfão. Eu tenho pai, eu tenho irmãos nessa noite aqui, nessa igreja, nessa família. E com a mão dada aqui no meu irmão, ore por ele nessa noite. Ore por alguma situação na vida dele. Talvez ele está precisando da sua ajuda nessa noite. Talvez você estendeu a mão para ele nessa noite, não foi à toa. Talvez a cura do Senhor está sendo liberada através da sua vida, através de você estender as mãos para o seu irmão nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, derrama a cura sobre a vida do meu irmão. Tira todo orgulho e egoísmo do meu coração, Pai. Muitas vezes o meu irmão precisa de ajuda, Pai, e eu não presto ajuda para ele, eu não oro por ele, Deus. Mas nessa noite eu reconheço, Deus, que eu preciso do meu irmão, Pai, e eu sei que ele também precisa de mim, Pai. Que todo orgulho do nosso coração e do coração de cada um aqui nessa noite, Deus, seja deixado de lado, Deus. E que essas mãos que foram dadas nessa noite, Deus, não se soltem, Deus. Que essa mão que foi estendida nessa noite, Deus, não volte mais para trás, mas que nós possamos, Deus, ser irmãos, filhos nessa noite, que vão abençoar um ao outro, que vão reconhecer que precisamos de Deus e reconhecer também que nós precisamos um dos outros, porque sozinho a gente vai mais rápido, mas a gente não vai mais longe. Sozinho a gente adoece, mas junto a gente cresce, a gente é edificado e a gente abençoa uns aos outros. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pela vida de cada um aqui nessa noite, Deus. Continua abençoando a vida deles, Pai. Que, Deus, nessa noite eles tomaram a decisão de entregar o controle na sua mão, Deus, e que eles não voltem mais atrás. Nessa noite eles escolheram estender a mão para o irmão que estava do seu lado, Deus, e que nessa noite eles não voltem mais atrás, Pai, porque eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Deus, nessa família, Pai, que em Ti nós somos